Um pesquisador na Inglaterra estava explorando uma casa com um amigo que é famosa por sua história sombria. The Cage, em Essex, foi uma prisão medieval para bruxas que aguardavam julgamento. Abrigou, entre outras, a notória Ursula Kemp, que enfrentou acusações de bruxaria no século XVI. Ao longo dos anos, a propriedade testemunhou atividades paranormais implacáveis. Uma câmera de segurança capturou o momento em que o rosto de uma mulher chamada Debbie se transformou no rosto de uma bruxa. Debbie relatou mais tarde que notou um cheiro desagradável, suas costas começaram a doer de repente e ela tinha arranhões Caraca, o rosto da mulher se transformou mesmo, hein? E não pareceu ser um erro de filmagem. no braço. Várias pessoas que já visitaram essa casa alegaram que havia aparições de bruxas e demônios e que ossos humanos foram encontrados no local. Várias pessoas também relataram sentir dor após visitar a casa. Um policial teria até tirado uma foto atrás da casa, mostrando 4 espíritos parecendo levar o corpo de uma bruxa. Quer essas histórias sejam reais ou não, é um fato que esta casa é um local aterrador que não deve ser visitado se assusta. Todo mundo ri da ideia de uma bruxa de verdade voando em uma vassoura, mas não dizem que todas as lendas são baseadas em pelo menos um fundo de verdade? Estas gravações de vídeo feitas em 17 de maio de 2006 mostram uma bruxa misteriosa voando sobre as montanhas de Monterrey, no México. O México é um país conhecido por suas histórias e lendas de bruxaria. Veracruz, localizada na costa do Golfo do México, tem uma rica tradição. É aquele negócio, né? Filmagens de OVNIs, câmera 0.1 megapixel, né? De bruxaria e crenças sobrenaturais. Uma das lendas mais famosas é a da La Bruja del Sempoala. Dizem que ela possuía poderes mágicos incríveis e os usava para proteger seu povo dos inimigos. As próximas imagens de vídeo, parecidas com uma bruxa em uma vassoura, foram manchete nos noticiários mexicanos da época e muitas pessoas não conseguiram explicar o fenômeno. Um oficial mexicano chegou a afirmar ter sido atacado por essa mesma bruxa. Algumas pessoas acreditam que as bruxas têm a capacidade de se transformar em animais, como corujas ou cães pretos, e podem lançar maldições sobre indivíduos. O que você acha que foi capturado pela câmera aqui? É uma bruxa de verdade? Acho que parece muito com um balão, cara. Assim. O que vocês acham aí? Ou poderia haver outra explicação possível? Uma câmera de segurança capturou o momento em que uma bruxa misteriosa aparece realizando uma dança ritualística perto de um estacionamento. O evento teria sido observado no meio da noite em Gana, na África Ocidental. Ao olhar o vídeo, podemos ver a bruxa aparecendo do nada com um cabo de vassoura na mão. A população local teria sido atormentada por ocorrências estranhas durante semanas. Porém, Caraca, apareceu do nada. Uma montagem muito boa, é muito real. esta não teria sido a primeira vez em que tal acontecimento foi presenciado, o que motivou a instalação de uma câmera de segurança. De acordo com várias lendas, as bruxas sul-africanas são as mais assustadoras. A aparência física das bruxas pode variar, mas elas são frequentemente descritas como indivíduos comuns que podem se transformar em animais ou assumir uma forma mais sinistra quando praticam bruxaria. Acredita-se que as bruxas no folclore sul-africano possuem poderes sobrenaturais. Isso pode incluir causar doenças ou infortúnios, controlar o clima ou influenciar os pensamentos e ações das pessoas. Elas são frequentemente associadas a maldições. Caraca, é tipo uma mescla da Tempestade dos X-Men com a Jean Grey, né? Feitiços e a capacidade de se comunicar com espíritos ou ancestrais. Moradores de um bairro de Cali, na Colômbia, capturaram em vídeo o que acreditaram ser uma bruxa escondida no telhado de uma casa. No folclore latino, o termo bruxa refere-se a uma bruxa. Você pode ver o grupo de homens tentando desesperadamente alcançar a bruxa, que está agachada na escuridão acima deles, mas suas tentativas falham. Os bruxas são frequentemente descritos como pessoas com intenções maliciosas. Eles podem usar seus poderes para prejudicar ou amaldiçoar outras pessoas, buscando vingança ou causando infortúnios. Eles podem ser vistos como agentes da magia negra, capazes de lançar feitiços ou maldições sobre indivíduos ou comunidades. Os bruxas também são frequentemente associados a atividades noturnas, por exemplo, durante a lua cheia, onde se reúnem secretamente. Não está claro o que acontece com a bruxa no vídeo depois, mas o evento ganhou as manchetes e alcançou vários meios de comunicação de renome. O pessoal tacando pau, é uma loucura, né? Ninguém sabe o que tá acontecendo. E outra, como é que não tem o final do vídeo? Loucura. Hearst, localizado no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, tem uma associação histórica com bruxaria. No ano de 1706, alguns moradores da cidade foram acusados de envolvimento em práticas obscuras como magia negra.
Neste próximo vídeo, um estudante caminha pela floresta em 2013 quando acidentalmente tropeçou em algo estranho. O que ele encontrou parecia algo saído do projeto Bruxa de Blair. O projeto Bruxa de Blair é um famoso filme de terror americano de 1999, conhecido por usar um estilo found footage, onde os personagens documentam suas experiências com câmeras de vídeo. A pessoa neste vídeo decidiu atravessar a floresta. Era dia, então as coisas assustadoras de sempre que aparecem à noite não deveriam estar por perto. Mas de repente ele se deparou com uma estrutura estranha que encontrou entre as árvores. A cabana foi construída com galhos e folhas mortas, cercada por árvores misteriosas, bonecos espalhados por toda parte e até um pentagrama. Ele continuou a explorar a floresta e, ao cair da noite, de repente viu uma figura fugindo para a floresta. Seu vídeo gradualmente se transformou em um documentário de terror. A certa altura, ele conseguiu ver melhor a figura e viu que se tratava de uma senhora idosa parecida com uma bruxa fugindo. Ela tinha cabelos pretos. Caraca, velho. Era uma senhora correndo. Vestia uma capa e carregava um grande cajado. Os próprios cemitérios são lugares misteriosos, até mesmo como locais de descanso dos mortos. A pessoa neste vídeo estava passeando na floresta quando se deparou com o que acreditava ser o cemitério de uma bruxa de verdade. De acordo com certas lendas, as bruxas são enterradas em terrenos impuros, como encruzilhadas ou áreas fora dos cemitérios tradicionais. Esses locais foram escolhidos para separá-las do resto dos falecidos e evitar que seus espíritos prejudicassem os vivos. Em algum folclore, dizem que símbolos associados à bruxaria, como pentagramas ou outros sinais ocultos, marcam os túmulos das bruxas. Acreditava-se que esses símbolos afastariam o mal ou protegeriam contra o retorno do espírito da bruxa. Depois de vagar pelo estranho cemitério, o homem ficou profundamente chocado quando viu uma figura vestida com uma capa ajoelhada em um túmulo. A maioria das pessoas nesta situação provavelmente teria fugido imediatamente. Mas essa pessoa foi corajosa e decidiu enfrentar a possível bruxa, mas não saiu como planejado porque a bruxa fugiu. Nesse próximo vídeo, uma bruxa fica no meio de um local remoto, comportando-se de forma estranha, quase como se estivesse dançando. Isso foi capturado em algum lugar da Escócia, mas não se sabe muito mais sobre esse. Engraçado que nunca é uma pessoa curtindo, né? Tipo assim, poderia ser uma senhora curtindo ali um momento, uma idosa, um idoso, sei lá, com a imagem ruim, né? Mas sempre uma bruxa, né? As lendas de bruxaria escocesa muitas vezes retratam bruxas realizando rituais em paisagens rurais e naturais, como florestas, colinas ou prados. Ela só estava praticando yoga. Acredita-se que essas áreas sejam locais onde as energias naturais são poderosas, tornando-as ideais para a magia. Muitas bruxas se reúnem em locais remotos para realizar cerimônias, comungar com espíritos ou lançar feitiços. A crença de que as bruxas fazem movimentos ou danças estranhas durante seus rituais é muito difundida no folclore escocês, o que pode explicar o comportamento peculiar da bruxa no vídeo. Esse fenômeno é frequentemente referido como a Dança das Bruxas ou Sábado das Bruxas. As danças são descritas como selvagens e frenéticas, caracterizadas por giros, saltos e gestos incomuns. Acredita-se que esses movimentos servem a múltiplos propósitos, como invocar espíritos, aumentar a energia ou entrar em estados alterados de consciência. O que é estranho na maioria dos vídeos de bruxas é que a maioria das bruxas, quando confrontadas ou encurraladas, parecem recuar. Quando este grupo de meninos descobriu uma caverna assustadora, pensaram que era um beco sem saída, mas a certa altura eles sentiram que estavam sendo observados. Foi apenas uma fração de segundo, mas tempo suficiente para ver uma bruxa olhando para eles com curiosidade de fora da caverna e depois voando para longe. As cavernas foram consideradas lugares misteriosos e mágicos em várias culturas durante séculos. As bruxas podem ser atraídas para as cavernas porque elas proporcionam solidão e proteção contra olhares indiscretos. O isolamento das cavernas garante privacidade, permitindo que as bruxas pratiquem seu ofício sem serem perturbadas. De acordo com muitas pessoas, este vídeo também é considerado um dos avistamentos de bruxas mais confiáveis capturados pelas câmeras. Mas você provavelmente está se perguntando o que essa bruxa estava fazendo na caverna. O que você acha? Um youtuber chamado Danny conseguiu capturar uma bruxa demoníaca vestida com um vestido branco, rastejando em direção a ele com as mãos e os pés em uma velocidade perturbadora. Mas que tipo de bruxa era essa? De acordo com a descrição do vídeo, este é um Shurel. Um Shurel considerado o espírito O pessoal liga o celular e fica filmando uma coisa dessa em vez de correr, né? Isso que tinha que ser a pergunta. Vingativo de uma mulher que morreu em circunstâncias trágicas ou injustas. Ela é frequentemente retratada como uma mulher fantasmagórica e desgrenhada, com cabelos longos e despenteados e olhos brilhantes.
Shurels buscam vingança contra aqueles que os injustiçaram na vida. Eles geralmente são ativos à noite, especialmente durante as horas escuras por volta da meia-noite, e dizem que assombram cemitérios e florestas abandonadas. Enquanto algumas pessoas acreditam que Danny capturou um Shurel diante das câmeras aqui, outros pensam que pode ser uma bruxa possuída. Várias pessoas que testemunharam a figura na área escreveram sobre a capacidade da mulher de mudar de forma para várias formas. Outras testemunhas relatam gritos ou risadas inexplicáveis e até viram objetos se movendo por conta própria. O próximo incidente ocorreu na Guatemala, onde o que parecia ser uma saída inocente para nadar no rio tomou um rumo sinistro. Mais tarde, quando revisaram as imagens da câmera, ficaram chocados. Se você olhar de perto, poderá ver uma bruxa voando ao longe entre as árvores, seguida por outras 2 bruxas. Porém, parece que as pessoas e as bruxas não se viam naquele momento, então felizmente não houve confronto. Pareceu, sei lá, um carro passando. Pessoas nos comentários especularam sobre para onde essas 3 figuras vestidas com mantos poderiam estar indo. No folclore guatemalteco, as bruxas também são conhecidas como hechiceiras. Embora as bruxas na Guatemala não estejam exclusivamente associadas às florestas, existem lendas que as descrevem como preferindo esses ambientes naturais. As florestas são frequentemente vistas como locais onde a energia mística é abundante, e alguns podem acreditar que as bruxas extraem poder desses ambientes. O que você acha que eles conseguiram capturar na câmera aqui? Você acredita que eram bruxas de verdade ou poderia haver outra explicação? Este poderia muito bem ser o vídeo de bruxa mais assustador devido à reação genuína e aterrorizada do policial que encontrou a bruxa à noite. O vídeo foi capturado por policiais da Arábia Saudita que dirigiam perto da fronteira da Arábia Saudita e do Catar. O que torna esta área notável é que ela está muito distante da civilização moderna, o que torna bastante perturbador o encontro com algo ou alguém aqui. Encontrar alguém na calada da noite já é assustador, mas a aparição de uma bruxa faria até o soldado mais corajoso fugir. Os sons que a bruxa fez antes de atacar os policiais foram bastante assustadores. Dizem que a Arábia Saudita tem uma força policial especial que Os policiais não deram um tiro de aviso, pelo menos? capturar bruxas. Em geral, a bruxaria e a feitiçaria são consideradas ilegais e puníveis pela lei saudita. As autoridades religiosas e legais do país assumem uma posição firme contra as atividades relacionadas com a bruxaria, considerando-as uma violação dos ensinamentos islâmicos. Infelizmente, não sabemos o que aconteceu com os policiais nesse vídeo, mas no final do vídeo eles decidiram ir embora rapidamente. Número 9. A Bruxa de Blair é uma entidade sobrenatural malévola que assombra a cidade fictícia de Burkittsville, Maryland e a vizinha floresta de Black Hills. A lenda remonta ao final do século XVIII, quando uma mulher chamada Ellie Kedward foi acusada de bruxaria. No entanto, algumas pessoas acreditam que essa floresta é baseada numa floresta real, e esses youtubers pensam que a encontraram. Eles usaram um drone e inicialmente encontraram figuras estranhas feitas de paus e pedras Drone tem que ter uma imagem boa, hein? parecendo símbolos ou sinais de alerta. De acordo com a história da Bruxa de Blair, esses objetos poderiam ser usados como oferendas para apaziguar a bruxa. A floresta em si é geralmente descrita como um lugar ameaçador e misterioso onde a Bruxa de Blair reside. O grupo de meninos voou com um drone sobre a floresta e tropeçou em uma velha casa com um galpão que supostamente pertencia à bruxa. Alega-se que a bruxa segurava as pessoas aqui antes de comê-las. No entanto, os youtubers rapidamente se arrependem do passeio quando seu drone capta o vislumbre de uma figura parecida com uma bruxa. Afinal, as bruxas poderiam realmente existir. Oh, calma aí, a bruxa não tá vendo? Um drone voando ali? A grande dúvida que todos provavelmente têm agora é se as bruxas ainda existem hoje e, se quisermos acreditar nesta próxima foto de junho de 2023, elas existem. Quando Corinne, de 36 anos, moradora de Powell River, no Canadá, estava andando a cavalo em sua propriedade, ela parou de repente ao ver algo estranho. Ela viu 2 mulheres que ela acreditava serem bruxas festejando com a carcaça de um cervo. Corinne parou para tirar uma foto e saiu rapidamente porque uma das bruxas percebeu sua presença e começou a persegui-la. A vasta região selvagem e as áreas remotas Mão estranha, né? do Canadá levaram as histórias de lugares assustadores associados a bruxas. Existem histórias de cabanas ou estruturas abandonadas onde bruxas teriam praticado seu ofício. As bruxas e as carcaças de animais costumam estar intimamente associadas, pois faria parte de suas práticas, seja consumindo-as ou utilizando-as. Qual teria sido sua reação se você encontrasse 2 bruxas comendo um cervo em seu quintal? A parte mais assustadora de dirigir pelas terras remotas da zona rural do México é que você nunca sabe o que pode encontrar.
Guanajuato tem uma história de medicina popular e bruxaria enraizada em uma mistura de tradições indígenas e catolicismo. Na cidade de Guanajuato existe um mercado popular chamado Mercado de las Brujas. Aqui são vendidas diversas ervas, poções, amuletos e outros itens associados à bruxaria. É comumente acreditado que as bruxas têm a habilidade de voar. Portanto, não é surpreendente que alguém perto do mercado tenha capturado uma bruxa em uma vassoura voando pelo ar com sua câmera. Algumas pessoas dizem que não era uma bruxa, mas sim uma grande espécie de pássaro. No entanto, muitas pessoas na cidade acreditam que era uma bruxa e que ela tinha poderes sobrenaturais. As histórias de Guanajuato geralmente mostram bruxas usando seus poderes para propósitos bons e maus. Quando um homem chamado Hassan ouviu falar que em uma montanha existia uma chamada Bruxa da Montanha, ele estava determinado a conhecê-la. No entanto, não há muita informação disponível sobre a Bruxa da Montanha, exceto que ela só apareceria durante o pôr do sol. Então, quando o relógio bateu o pôr do sol, Hassan decidiu explorar a área em busca da bruxa e finalmente a encontrou. Por cerca de 20 minutos, ele a seguiu, determinado a falar com ela. Quando chegou ao esconderijo dela, ele a descreveu como mal cheirosa. Além disso, a bruxa brincava de esconde-esconde com ele, desaparecendo e reaparecendo Pô, aí não, né, cara? repentinamente. De acordo com Hassan, a bruxa da montanha disse a ele que era casada com um djinn e que tinha filhos com ele. Após vários avisos aos quais ele não atendeu, a bruxa finalmente decidiu afastá-lo à força, atirando pedras nele. Nesse vídeo, vemos uma bruxa voando sobre uma floresta densa, aparentemente com pressa para chegar a algum lugar a tempo. As bruxas, ou pelo menos as do tipo antiquado, são sempre retratadas voando em vassouras. Uma teoria Claramente um pássaro, né, gente? sugere que a ideia de bruxas voando em vassouras tem origem em antigos rituais pagãos. Esses rituais envolviam pular e dançar imitando o movimento de voar. Os julgamentos de bruxas da Idade Média e do início do período moderno solidificaram ainda mais a associação entre bruxas e voos em vassouras. Embora essas histórias remontem a muito tempo atrás, algumas pessoas acreditam que as bruxas ainda vivem entre nós e hoje também podem voar. No passado, as bruxas acusadas eram forçadas a confessar várias atividades sobrenaturais. Suas confissões obtidas sob coação perpetuaram a crença de que as bruxas voavam em vassouras para participar de reuniões com outras bruxas. Esse vídeo específico prova duas coisas: que as bruxas gostam de voar bem acima das árvores e que a vassoura é seu meio de transporte preferido. Na década de 1930, Detroit foi atormentada por uma terrível série de assassinatos no bairro de Delray, e no centro de tudo estava Vera Van Wagner. Com cabelos ruivos e um encanto sedutor, Vera chegou a Delray e rapidamente se tornou uma figura de destaque. Vera acabou sendo presa e apelidada de Bruxa de Delray pela mídia devido à sua aparência marcante e à natureza horrível dos crimes. Apesar das provas circunstanciais e dos depoimentos de testemunhas, Vera foi absolvida em 1932 por falta de provas concretas. Após sua liberação, Vera desapareceu dos olhos do público e a verdadeira identidade dos assassinos de Delray permaneceu um mistério. Nesse vídeo, alguém decidiu visitar a casa abandonada de Vera e durante as filmagens viu um rosto pálido olhando para eles de uma das janelas. Algumas pessoas acreditam que este poderia ser o fantasma de Vera que ainda assombra. Às vezes é ela mesmo, né, que tá lá ainda, mas só quis paz, né? Porque ser acusado de bruxa e depois o pessoal falar, pô, mano, não foi mal? É fogo, né? Mil é uma empresa colombiana que produz armas de fogo e munições para uso militar e civil. Em uma de suas instalações, uma bruxa foi capturada por uma câmera de segurança, criando uma lenda urbana. Dizem que a bruxa assustou as pessoas que moravam perto da instalação. No lado direito da tela, você pode ver de forma suspeita uma bruxa indo embora com uma vassoura na mão, e essas imagens de vídeo lhe renderam o apelido de a Bruxa de Indumil. Acredite ou não, os soldados colombianos estacionados em bases militares como estas afirmam que encontros desse tipo não são inéditos. A família no México acordou aterrorizada quando ouviu o som horrível de uma bruxa chorando dentro de sua casa. O medo deles é quase palpável quando a mãe, em pânico, acorda os filhos e os leva para fora do quarto. Ao testemunhar o medo da família, você entenderá por que muitas pessoas especulam que um dos membros da família pode ter se envolvido com magia negra. No entanto, ainda não se sabe o que incitou essa bruxa a atacar sua casa. Mas a parte verdadeiramente assustadora começa quando eles descem ao porão. Uma sombra surge do chão como se saísse de um filme de terror, fazendo com que a família fugisse. A conclusão do vídeo, no entanto, permanece obscura. A família sobreviveu mais um dia? E se sim, Eles fizeram certo, viram, saíram correndo.
Entendeu? Ninguém fica gravando um negócio que você não sabe o que que é. Como eles voltarão a dormir depois dessa experiência? Algumas bruxas preferem edifícios abandonados devido à atmosfera misteriosa e isolada que se alinha com a natureza oculta da bruxaria e da magia. Este indivíduo queria explorar uma casa abandonada perto de Tualatin, Oregon, que supostamente era habitada por uma bruxa. De acordo com os contos, essa bruxa em particular é uma velha feia que ocasionalmente aterroriza as pessoas. As bruxas são frequentemente associadas à malevolência e são conhecidas por sua aparência sinistra. Elas podem ter características distorcidas como verrugas, nariz grande ou falta de dentes. Conforme essa pessoa explora a casa misteriosa, há momentos em que você se sente como se estivesse em um filme de terror. Em vários momentos, algumas pessoas juram que viram o rosto da bruxa aparecer pelas frestas das portas. No entanto, a terrível revelação só fica clara no final do vídeo. À medida que a pessoa continua andando, ela ouve barulhos estranhos e quando espia pelo canto de um dos quartos, isso acontece. Dê uma olhada. Como você pode ver, encontramos uma bruxa assustadora e a pessoa ficou assustada e fugiu rapidamente. Você acredita em bruxas e já encontrou alguma? Pessoal, esse foi o vídeo. Obrigado por ter acompanhado. Tamo junto.